Vamos com tudo para nossa consulta aula de hoje. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, candidíase, terapia nutricional antifúngica e tudo que envolve estilo de vida saudável. E hoje eu separei um conteúdo especial sobre o top 5 alimentos para blindar aí a sua imunidade e você ajudar o seu corpo na defesa contra os parasitas, porque sim, fungos são parasitas. E se você é nova por aqui, eu quero que você escreva nos comentários nova, para eu saber que você é nova, até para eu te dar as boas-vindas também. E toda vez que eu entregar uma informação para você que é valiosa, eu gostaria que você colocasse uma chave aqui nos comentários, porque aí eu consigo entender que isso está sendo poderoso para você. Então, é a nossa forma de se comunicar mais rápido, tá? Então, toda vez que você encontrar uma informação que for valiosa, nos meus posts e aqui no conteúdo, se você está assistindo gravado, também coloca aqui nos comentários, tá certo? Que isso é importante para mim, para que eu consiga aí reforçar alguma informação para você. E para você que é nova, como a Recriar Artesanatos aqui, síndrome fúngica, Camila também é nova, Andréa. Síndrome fúngica é um conjunto de sintomas. Então, sinal é aquilo que a gente vê de doença, de problema no nosso corpo. Então, por exemplo, se eu vejo uma acne no meu rosto, é o sinal de que alguma coisa não vai bem no meu tubo digestivo, certo? Então, se eu vejo um corrimento fora do comum, né, um corrimento que não é um muco, uma lubrificação, isso é um sinal que alguma coisa não está funcionando bem. E sintoma é aquilo que você sente. Então, aquele cansaço que não passa, aquela irritabilidade que você não entende o porquê você está daquele jeito, aquela vontade exagerada por alimentos específicos. Então, sinais e sintomas, toda vez que você escutar eu falando aqui sinal e sintoma, quer dizer alguma coisa o seu corpo quer te falar. O corpo fala e ele te avisa que você está muitas vezes em alguma situação errada, em algum movimento errado, com a presença de frequência e repetição de algum alimento que não é legal, que você está exagerando, porque tudo aquilo que é, ponderado, o nosso corpo responde positivamente. Quando a gente sai dessa curva, começa a dar problema. E muitas vezes o saldo negativo, ele está ali, há anos. Eu falo isso aqui para vocês, para quem é nova por aqui. Eu falo sobre síndrome fúngica porque eu vivi o quadro de síndrome fúngica em 2017 e não aconteceu o problema comigo em 2017. Aconteceu já desde nova, desde criança. Eu vivia doente, vivia com sinais e sintomas. Então, muitas vezes, vocês que estão aqui aprendendo esse conteúdo de hoje, arrasta sinais e sintomas há muitos meses ou anos e tentou de várias formas recuperar, regenerar o seu corpo com alguma medicação isolada. Isso não funciona. Pega a primeira chave de hoje. Hoje a gente vai falar dos top 5 alimentos para você viver mais. E para viver mais, você tem que ter o quê? Células que protegem o seu corpo, que blindam o seu corpo. E quais são as células? Sabe aquele hemograma que você faz e que muitas vezes ninguém dá bola, o médico às vezes pega ali, tá tudo ok, tá tudo normal, e sabe isso? Que às vezes você nem entende o que tem ali, aqueles nomes, tá dentro do valor de referência. Isso são as suas células de proteção. E você não precisa olhar um hemograma para sentir que tem alguma coisa errada no seu corpo. Se você olha uma unha com micose, isso já é um aviso que está errado. Se você olha uma candidíase e vê essa candidíase persistente, o corpo já está avisando que tem alguma coisa de errado. E os 5 alimentos que nós vamos conversar hoje, que vai ser um despertar aí, claro que há bem nutridas aqui, como a Luísa. Aliás, se tem bem nutridas aqui, coloquem águias aqui nos comentários. Nós nos comunicamos bem nutridas com bem nutridas através de águia, porque a águia é um animal, é um bicho extremamente focado, é uma ave que consegue ter coragem de ir muitas vezes, às vezes vai até sozinha, na maioria das vezes inclusive, e não perde o seu foco, né? E por isso que eu coloco sempre águias aqui para mostrar para vocês que, claro, vocês não precisam ir sozinhas, mas vocês precisam ter foco. E tem uma lenda da águia, que é o momento que a águia
se resguarda em uma pedra, numa caverna, digamos assim, e lá ela tira as garras e o bico e se regenera, isso aos 40 anos, para depois viver até os 70 anos. Então é um momento de reclusão. E quando a gente está se recuperando da síndrome fúngica, colocando alimentos poderosos na nossa rotina, alimentos antifúngicos, é exatamente esse momento de reclusão. Não é que você vai parar a sua vida, mas é um momento que você vai prestar mais atenção na sua vida. Vai prestar mais atenção no sentido da sua vida até o dia de hoje. Para onde você vai? Qual é o caminho que você escolheu? Qual é o teu movimento, o teu propósito em relação às suas escolhas, ao seu estilo de vida? Se você tem filhos, você está no movimento de cura para você refletir saúde para os seus filhos? Então, tudo isso, uma águia, né, com foco, faz. E é por isso que as bem-nutridas aqui estão focadas, tá certo? Então, vamos lá, mulheres, vamos com tudo falar sobre os top alimentos, tá certo? De hoje. E eu quero começar, claro que não dá para falar de todos os alimentos aqui numa live, em um conteúdo tão breve. Esses top 5 alimentos que eu separei aqui hoje para vocês, é com o enfoque de ter um olhar no que vocês fizeram no dia de hoje. Hoje. Então, a gente vai falar sobre hoje. Hoje é segunda, terça-feira. Olha, eu viajando. Terça-feira, o que você fez com o poder de regenerar o seu corpo, de blindar a sua imunidade e de colocar suas células de defesa em ação. Porque para evitar o crescimento de fungos e de outros parasitas no corpo, que também envolve bactérias, vírus, enfim, que aqui a gente foca em fungos, eu preciso que essa defesa, células T, NK, estejam funcionando bem. E aí eu tenho que parar, fechar o meu dia fazendo um balanço desse dia. Foi bom? Foi ruim? Eu incluí os alimentos que eu precisava para minha proteção? Falhei? Se eu falhei, amanhã eu vou melhorar, mas eu percebo que eu falhei, eu tenho consciência que eu falhei. Agora, se eu não paro para prestar atenção nisso, começa a rodar o piloto automático do mal, que é o piloto automático que eu fico repetindo padrões, repetindo ali hábitos simples e complexos que não trazem resultado. E aí faz com que você visite muito mais a farmácia. Você concorda? Tá certo? Então vamos lá. Primeiro alimento dos top 5 que vai ajudar muito vocês nesse processo de regeneração, de recuperação, para quem está aqui, está do zero, que não começou o seu processo, que não sabe por onde começar e que está precisando de um resgate. Então, hoje e até sexta-feira, esse conteúdo é para resgate. Então, vai te resgatar e te mostrar uma direção. E depois você decide se você fica ou não. Porque as inscrições para o método vão se encerrar com desconto. Aí acabou. Não tem mais, tá certo? Aí você pode entrar, claro, mais pra frente, mas você vai passar mais meses doente, né? Não estará dentro de um processo de cura. E aí você vai analisar o seu ano se é isso que você deseja mesmo. Então, tudo que eu colocar aqui pra você é algo que você já pode colocar em prática. Acabou aqui, amanhã você já consegue organizar e colocar em prática, tá certo? Então, vamos lá, vamos com tudo. Primeiro alimento. Vamos sempre falar do alimento e do nutriente, porque vai ficar muito mais claro para você compreender que a nutrição é diferente de alimentação, tá? Nutriente é aquilo que eu coloco dentro da minha célula para ter uma ação específica. E alimento é o que eu como para tirar fome. Então, eu tô com fome, eu coloco um alimento ali para eu me sentir melhor, me sentir mais confortável em relação ao meu tubo digestivo, meu estômago, para não ter a sinalização de fome dos hormônios, tá certo? Então, há uma diferença. E você, mulher estratégica, como quer regenerar o seu corpo, quer recuperar o seu tubo digestivo, você pensa em nutrientes. Por isso que o processo de terapia nutricional não é simplesmente uma consulta isolada, é um processo que você aprende. E aprende para a vida toda, porque em qualquer momento que você precisar dessa informação, você vai ter aprendido, você não vai esquecer, é igual dirigir. Eu até contei a história aí da direção, que eu tava 8 anos sem dirigir um carro, tive que dirigir um carro na chuva durante 30 quilômetros, e eu já tava 8 anos sem pegar na direção, porque eu não gosto muito de dirigir, tá certo? Então, vamos começar com vitamina A. Quais alimentos
fontes de vitamina A você comeu hoje? Vamos parar para analisar? Por que a vitamina A ela é importante? Sabe aquela pele bonita? Aquela pele que você olha e fala, nossa, que glow. Nossa, aquela pessoa parece que é mais jovem do que a outra. Nossa, a regeneração da minha região íntima tá mais rápida. Aí eu percebo que demora para recuperar, cria fissura, dói, arde, não recupera, não regenera. Sabe qual alimento ajuda nesse processo de regeneração? Vitamina A. E onde eu encontro, pensando aí nos top 5 alimentos, tá? Que a gente vai conversar, que é o tema de hoje, onde eu encontro a vitamina A, que é fácil pra caramba comer. Tem duas formas. A de origem vegetal, que é uma provitamina A, que não é a forma ativa, e a origem animal, que é a já pronta para o corpo aproveitar e absorver, tá? A de origem animal está presente na gema do ovo. Então, anota aí, pega essa chave. Gema do ovo, ela é fonte de vitamina A. Tem outros alimentos? Claro que tem, mas como aqui hoje o nosso foco é algo resumido, eu vou dar alimentos pontuais para vocês, tá certo? E a provitamina A é encontrada nos alimentos de origem vegetal, normalmente de cores laranjas, amareladas. Por exemplo, hoje, o que eu comi de fonte de provitamina A? Eu comi um purê de abóbora maravilhoso. Maravilhoso. No almoço e no jantar, eu repeti esse purê de abóbora. Eu amo abóbora. Só aquelas... Sabe quando você foca num alimento? Eu não gosto muito de sopa de abóbora, mas a comer a abóbora em purê ou ela assada, eu amo. Então, isso é ótimo para o seu sistema imunológico, para blindar o seu sistema imunológico, para também regenerar o lado externo, que precisa que o lado interno tenha matéria suficiente para poder refletir no externo. Então, analisa as 3 refeições que você fez no dia. Se não tem alimento laranja, amarelo em nenhuma das refeições, você falhou no consumo de vitamina A. Então, dos top 5 hoje aqui, já ficou em falta. Tá? E o lado bom disso é que amanhã você pode recuperar. Mas você pode recuperar hoje? Não! Pega essa chave. O que passou, a gente ficou em falta. Então, toda vez que a gente deixou de mandar um nutriente para o nosso corpo, começou um processo de desnutrição. É claro que tem nutrientes que o nosso corpo guarda um pouquinho e tem outros nutrientes que o nosso corpo não guarda. Ele precisa todos os dias. Tá? Então, pega essa chave. Se hoje não deu certo, sim, houve falha. E aí, amanhã, tendo a informação, você começa a fazer do jeito certo, tá bem? Então, top 1 aqui, vitamina A. Top 2. Esse top 1, top 2 é meio brega, né, gente? Tipo, lembro do top MTV, quando assistia os vídeos da MTV. 2. Qual alimento que associado também com a vitamina A ajuda no processo de regeneração? Tudo, gente, tudo é regeneração. Tudo é tubo digestivo que reflete do lado de fora, que também vai refletir na sua imunidade. Um outro alimento que não pode faltar na sua rotina são aqueles que são fontes de vitamina C. Aí você vai falar assim, Sheila, isso aí é fácil de comer, isso eu como todos os dias e tudo mais. Só que você tem que pensar que num quadro de síndrome fúngica, pega essa chave. Num quadro de síndrome fúngica, você precisa de alimentos que o seu corpo não reagem a ele. Porque quando você está com o seu tubo digestivo machucado pela frequência e repetição de medicações, tem alguns alimentos que, mesmo que saudáveis, o corpo começa a reagir, porque você exagerou demais no consumo desses alimentos. Então, pensando em vitamina C, assim como os alimentos laranjas e amarelados que eu citei, que são pró-vitamina A, não é a vitamina A ativa, tá? A vitamina A ativa só tem nos alimentos de origem animal. Mas assim como é pró-vitamina A, isso também ajuda você a fornecer para o seu corpo a vitamina C. E um alimento muito fácil de você carregar, de você comer, fontes de vitamina C, que dá um balde de vitamina C no seu dia, é normalmente as frutas que você consegue carregar na mão, que você consegue morder.
como por exemplo uma goiaba. Ela é riquíssima em vitamina C. Um kiwi é riquíssimo em vitamina C. E Sheila, todo dia eu preciso comer vitamina C e vitamina A? O ideal que sim. Vitamina A, o nosso corpo ainda dá um jeitinho de guardar um pouco. Mas vitamina C não. Se você passou o seu dia hoje sem comer nada que seja a fonte de vitamina C, que o seu corpo também não reaja negativamente. A gente vai falar sobre alimentos que o nosso corpo reage positivamente e negativamente essa semana, tá? Então acompanha aqui o conteúdo às 9h29 dessa semana de fechamento de resgate aí da turma 18, que a gente vai começar oficialmente no sábado, tá bem? Então, acerola, quem é do Nordeste tem muitas frutas, tá certo? Quem é do Sul, Sudeste, tem as frutas que são mais frequentes, só tem que observar a frequência e repetição aí de frutas que, por exemplo, o corpo pode reagir e que não pode ser tão interessante, tá certo? Como, por exemplo, o limão. A gente vai conversar sobre isso, mas mais pra frente não é o foco aqui de hoje, tá certo? Folhas verdes escuras também são riquíssimas em vitamina C, tá? Folha verde escura. Qualquer folha, Sheila, qualquer folha. Desde uma salsinha, cebolinha, coentro, tá? Então, se você finaliza o seu ovo com uma cebolinha, com uma salsinha, você está fornecendo vitamina C pro seu corpo. Pega essa chave. Então, veja como o processo de regeneração e recuperação, ele não é difícil, mas ele precisa ser compreendido. E esses alimentos que eu estou citando aqui para vocês, para você viver mais e também eliminar, blindar aí o crescimento de fungos no seu corpo, isso precisa acontecer de forma consciente. E aquilo que é consciente é aquilo que eu aprendo. E se até agora você chegou aqui acreditando que para vencer uma micose, uma candidíase, uma dermatite, uma desidrose, um estufamento, você tinha que usar apenas uma medicação, você tinha um problema inconsciente. Você não tinha as ferramentas, as informações corretas para sair desse problema. E ele se passa a ser um problema consciente a partir do momento que você recebe a informação, que é por isso que você está aqui. Pegou a chave? Então, bora! Terceiro nutriente, e a gente fala do nutriente, fala do alimento também, é fonte de magnésio. Por que, Sheila, fonte de magnésio? Porque é o que faz, que ajuda o movimento aí do seu tubo digestivo, dos intestinos, do movimento peristáltico e também de todo o processo de impulsos do nosso corpo. O que é um impulso? Para o teu coração bater, ele bate como? Por impulso. Para a gente pensar, raciocinar, né? Sair daquele movimento de cansaço, fadiga, eu preciso de impulso. E esse impulso é uma orquestra de nutrientes que faz com que tudo dê certo dentro do nosso corpo. Olha só que coisa linda, né, gente? Nutrição não é uma coisa linda? É lindo, né? Lindo. E tem gente ainda gastando só em medicação. Dá pra acreditar numa coisa dessa, gente? Dá? Então, bora lá. Onde tem magnésio? Magnésio vem do solo. Então, tudo que eu como que vem do solo, que é plantado, tem alguma chance de ter magnésio. Muito, pouco, a gente não sabe, bem nutridas, porque o nosso solo muda. Então, o que eu compro em São Paulo é diferente do que você compra no Rio Grande do Sul, na Paraíba, no Amazonas. Então, cada solo vai ter uma quantidade de magnésio diferente, tá? O que a gente sabe é que o cacau, ele tem uma boa fonte de magnésio e que se eu mantenho na minha rotina cacau, não precisa comer todos os dias, eu como, assumo aqui pra vocês, tá? Mas não precisa. Então, se você mantém essa fonte de cacau na sua rotina, você tem chance de manter um bom aporte de magnésio. Quando você bebe água, você consome um pouco de magnésio. Lembra que é tudo que vem do solo? Então, a nossa água, ela vem de lá também, né? Então, os sais minerais, então essa palavra sais minerais é tudo aquilo que vem do minério, que é importante pro nosso impulso e também para o movimento dos nossos intestinos. Então, pode ser um chocolate 70, pode ser um chocolate ao leite? Não, porque não tem quase cacau, tá? Então, a gente tá falando aqui de cacau, então tem que ser pelo menos aí 70%. Se você ainda é café com leite, você começa com 60%.
que é o café com leite? Café com leite, gente, é aquele movimento assim de tipo... Tô começando a brincadeira agora, sabe? Então eu tô entrando no mundo da nutrição, tô começando meu movimento, meu processo de cura, e eu tô, tipo, há 30 anos fazendo coisas, e eu sou café com leite aqui, que eu tô começando o processo agora, e tá tudo certo, tá? Cada um no seu tempo, no seu movimento. É importante você aumentar o seu repertório, a sua bagagem, verbalizar a vida que você quer viver. Então, o verbo eu vou fazer, né? Eu vou resolver. Isso é verbalizar. E não ficar só com enfoque em falar do problema, da doença, sem verbalizar a cura, tá? Então, você pode até ser café com leite, mas verbaliza a sua cura, tá bem? Então, 50% é melhor do que nada, né? Então, o ideal, você vai subindo até os 70%, tá bom? Então, isso é o fundamental. Agora, vamos pro nosso quarto alimento. Quarto, bora! Estão pegando as chaves? Estão pegando? Tô vendo poucas chaves aqui. E reforço aqui o aviso para vocês, inscrições para o método Turma 18 com desconto até sexta-feira. Sexta-feira acaba. E quem são as bem nutridas que estão aqui acompanhando o conteúdo de hoje? Sábado, 8 da manhã, a gente se encontra, tá? No nosso encontro da fase de regeneração. Então, a aula 1 de regeneração, sábado às 8 da manhã. Quem não puder assistir vai ficar gravada, fica tranquila, tá bem? Então, bora lá. Quarto, proteína, construção. Então, para eu ter uma imunidade que funciona, para eu blindar o meu corpo, para eu ter uma pele bonita, para eu ter um corpo que seja sustentado, eu preciso de proteínas, tá? E essa proteína tem que ser uma proteína que o corpo consiga digerir. Pega essa chave, essa aqui, ó, é valiosa. Adianta eu comer uma proteína que o meu corpo não consegue digerir e processar? Quando eu misturo várias proteínas, o meu corpo tem a capacidade de digerir e processar se eu estou doente? Bem possível que não. Principalmente se você sente estufamento, principalmente se você tem constipação, principalmente se você tem diarreia, principalmente se você tem alguma doença de pele. Pega essa chave. Mucosa, região íntima, pele também, tá? Não é só pele também, mas toda a pele do nosso corpo. Então, isso sinaliza que o seu processo digestivo, ele tá devagar, ele tá fraco, porque o teu corpo tá precisando de umas férias para se recuperar, tá certo? Então, a proteína vinda do alimento de origem animal, alimento de origem vegetal, você vai decidir qual que você vai comer, você só não vai fazer o quê? A mistura, tá? Então, você vai escolher animal, vegetal. Decidir o que você vai comer, você vai prestar atenção no seu processo digestivo. Como você se sente? Digeriu isso? Tá se sentindo bem? Confortável com o alimento? Não? Ficou igual um baiacu? Então, o corpo tá avisando alguma coisa pra você. Pegou a chave? Tá? Então, ovo tem proteína, carne tem proteína, miúdos tem proteína, qualquer parte do frango tem proteína, tá certo? Porco, não tem restrição de proteína. A única restrição é a sua digestão. Então, qual é o alimento que o teu corpo avisa você que ele não tá conseguindo fazer a digestão? Ah, Sheila, como que eu vou saber? Qual o exame que eu preciso fazer? O exame é você parar e sentir. Fica com muitos gases? Teu corpo tá te avisando. Igual a Joana colocou, tipo lentilha. Quando você come a lentilha, como você se sente? Eu não consigo saber como que a Joana se sente quando come a lentilha. Quando eu como a lentilha, eu fico bem. Agora, quando eu misturo a lentilha com vários outros alimentos, a digestão já fica um pouco mais lenta. Mas mesmo assim eu faço uma boa digestão. Agora, se todo dia eu comer feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, eu me sinto bem? Eu, Sheila, não me sinto bem. O meu sangue é O positivo. Isso aqui não tem comprovação científica o que eu vou falar pra vocês, tá? É algo, uma experiência minha, algo pessoal meu, tá?
Eu não tenho dificuldade de fazer digestão de alimento. A liberação do ácido do meu estômago é super bacana, assim, tipo, funciona super bem. Então, para qualquer tipo de carne, eu faço uma ótima digestão. Mas para os cereais e leguminosas, o meu corpo ele já dá uma brecada, sabe? Então, é algo que eu deixo para comer em momentos pontuais especiais. Mesmo sendo filha de baiano, do Nordeste, minha família é toda do Nordeste, adoram feijão e tudo mais. O meu corpo ali, quando é demais, ele já avisa. E aí você tem que sentir o seu corpo. Por mais que você tenha uma ancestralidade muito forte de ter o consumo, igual alguém colocou aqui feijão tropeiro. Eu amo feijão tropeiro e eu como. Só que eu não vou comer feijão tropeiro 7 dias da semana. Tá? E durante o processo de cura da síndrome fúngica, da candidíase, você precisa prestar mais atenção ainda nisso. Como que o seu corpo reage. Então, comer 1, 2 vezes por semana, ele responde bem? Ok. 7 dias da semana, todo dia, o corpo responde bem? Não. Então, teu corpo tá te falando. Pegou a chave? tô lendo aqui o comentário da Marcela. Se eu como brócolis, feijão, lentilha, ovo, fico... Mas, gente, o negócio fermenta. Por mais que sejam alimentos saudáveis, tá? Por mais que sejam alimentos... são alimentos considerados saudáveis. Mas para um processo digestivo, sendo que você está numa fase de recuperação... Porque se você está sem sinal e sintoma nenhum, você não está em recuperação de nada. Mas se você está com a síndrome fúngica, com a candidíase, o teu corpo está em processo de recuperação. Então, exige que você tenha cautela, tá? Cautela na escolha aí da tua proteína e na distribuição dessa proteína ao longo das refeições, tá certo? Então, sem deixar faltar, tá? Nas refeições que você vai fazer ao longo do dia. Isso é importante para sua defesa, para o seu sistema imunológico. É um alimento que constrói imunidade. Sem proteína, sem imunidade, sem construção do sistema imunológico. Pega essa chave. Então, passou um final de semana, vamos supor que você foi para uma festa, não sei se tem baladeira aqui, foi para uma festa, vai encher a cara lá na festa e não consumiu proteína nessa festa, por exemplo. Então, faltou blindar o teu sistema imunológico. Não é à toa que todo mundo que é das fases aí de balada, de festa, já fui, tá? Na fase dos 20 e poucos anos, vive doente. Porque não tem construção, né? Da imunidade, fora que o álcool faz eliminar um monte de vitaminas, de nutrientes. Então, você tem que reparar, tá certo? Então, estão pegando as chaves, tô vendo várias chaves aqui, maravilha. Vocês estão captando aí a mensagem. E, por último, um outro nutriente, claro, mulheres maravilhosas. Eu tô falando de 5. Não é só isso, tá? Que faz com que o seu corpo funcione bem. Mas eu quero mostrar pra vocês como a nutrição, ela é gostosa, ela é prática. E quando você entende a parada, fica muito melhor de você comer. Você não fica ali, mas por que eu vou comer isso? Por que eu vou colocar esse alimento aqui? Você entende o porquê. E isso é o aprendizado que vai realmente refletir na próxima geração, na sua família, no seu espelho. Não é uma restrição. Eu vou cortar esses alimentos aqui, vou esperar a recuperação vir. Isso não vai acontecer. A recuperação vem quando você pega a chave. Quando você entende o seu processo de cura e quando você compreende qual é o lugar que você... aquele lugar ali não cabe mais. Não cabe mais a minha posição ali naquele lugar. Porque aquele ambiente está fazendo com que eu coma mal. Aquelas pessoas que eu tô ali convivendo muitas vezes, elas não compreendem o meu processo. Não é largar as pessoas, os amigos e tudo mais. Mas é compreender qual é o movimento que você quer colher. Não, o que você quer colher nos próximos meses? Você precisa estar com pessoas que desejam também coisas parecidas com você. Eu gosto muito, coloco isso sempre nos stories. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, vocês que estão aqui, a gente está num campo, num movimento de energia,
de pessoas que querem as mesmas coisas. Eu reforço a mensagem em mim toda vez que eu passo isso para vocês. Então, nós estamos plantando a mesma coisa. E quando vocês entram lá no grupo das bem-nutridas, que aos poucos a gente está liberando para quem entrou no método, na turma 18, e vocês que vão entrar ainda na turma 18 do método, vocês estão num ambiente também do mesmo plantio, do mesmo movimento. Porque se você não tem com quem conversar, com quem falar, com quem expor o que está acontecendo com você e também compartilhar coisas boas em relação ao alimento, olha o que vocês aprenderam aqui hoje. Então, imagina, você não tem com quem compartilhar foto do seu prato, movimento, né? É isso aqui que nós estamos fazendo e que vamos continuar até sexta-feira. Sexta-feira encerra e sábado, oficialmente, começamos a fase de regeneração, tá bom? Plantio é opcional. Então, a gente planta saúde, vai colher saúde, né? Colheita é obrigatória. Então, se eu planto medicações de repetição, o que eu vou colher? Saúde ou doença? Não estou falando aqui que a medicação não possa ser útil para você, mas a repetição das medicações para fungos não vão trazer para você uma boa colheita. É só ler a bula, tá bom? Então, bora lá para o nosso quinto alimento, fonte de vitamina B6. O que é essa B6? B6 é o que faz a gente não surtar, digamos assim. A B6 é que traz uma sensação de bem-estar, traz também imunidade, né? Compreende ali os nutrientes que formam o nosso sistema imunológico, porque o sistema imunológico precisa de tudo, basicamente, tá? Mas tem as peças que se encaixam e que são mais necessárias para o movimento de cura, tá? São outras, hoje aqui a gente tá falando de 5 alimentos, tem outros alimentos também, tá? Mas hoje a gente vai falar desses porque é um despertar e que vocês já podem colocar em prática aqui amanhã. Amanhã ficou ruim, né? Já podem colocar em prática amanhã todo esse conteúdo que a gente conversou aqui hoje. A vitamina B6, ela é muito fácil de comer, só que também muito fácil de ser esquecida na alimentação. Por quê? Ó, pega essa chave aqui de hoje. Quando a gente torra demais os alimentos, esquece os alimentos no calor, a gente perde alguns nutrientes. E as vitaminas do grupo B, se eu fico cozinhando demais os alimentos, esqueço os alimentos no fogo, eu mando isso embora, inclusive essa B6. E lembra que B6 é importante para a regulação do humor e da imunidade. Humor e imunidade. Então, no momento que uma mulher está para menstruar, por exemplo, se falta B6, ela vai surtar. Se falta magnésio, vai impactar também. E por isso que vocês podem prestar atenção. Por isso que muitas de vocês relatam que durante a menstruação ou próximo da menstruação, antes, depois, eu tenho candidíase, eu tenho herpes, aparece alguma coisa em mim. É porque faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa, tá? Então, para você comer B6 de uma forma fácil, se você come alimentos de origem animal, por exemplo, no ovo, que a gente conversou aqui hoje, tem vitamina B6, tá? Tem ali no ovo, é facinho de comer. Em qualquer vegetal, fruta, verdura e legume, você encontra uma quantidade pequena de B6, mas que a soma ao longo do dia faz com que você tenha uma boa porção dessa vitamina. Então, não é tão difícil de comer. O grupo do feijão, então feijão, lentilha, grão de bico, para quem digere bem, também tem vitamina B6, tá? Então tem essa ação aí de modular. Então os alimentos, eles são moduladores. Então, quando a gente digere os alimentos, processa e absorve os nutrientes, essas peças, que são chamadas de nutrientes, elas modulam as nossas reações. Tá? Modula o nosso aprendizado, modula a nossa imunidade, modula a beleza da nossa pele, modula a construção de um músculo, modula a sua vitória contra a candidíase e a síndrome fúngica.
Pegou a chave? Então, quando você agora parar para analisar o fechamento do seu dia, você lembra, você presta atenção nas peças que talvez estejam faltando ali da sua rotina, que é fácil você perceber desde que você esteja num ambiente que te forneça a informação o tempo todo para você não esquecer de lembrar disso. Eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar desses alimentos, eu tenho que lembrar, cuidar disso. Então, ambiente, compreender que existe hábitos complexos, igual eu dei o exemplo aqui do chocolate. Então, pode ser que você esteja numa fase café com leite, então não adianta você se cobrar tanto se você passou 35 anos fazendo de um jeito e você começou aqui hoje, tá me vendo aqui hoje pela primeira vez. Então, precisa de um processo, de um passo a passo, de um acompanhamento para você evoluir. E terceiro, tudo que acontece do lado externo não é reflexo do lado da parte específica do corpo que está doente. Tudo que acontece no externo no nosso corpo é reflexo do tubo digestivo. Tubo digestivo começa na boca e vai até o final do ânus. Tubo digestivo não é intestino separado. Nosso corpo não é separado. Então, meu pescoço não está separado do meu intestino. Tubo digestivo precisa estar bem para o teu corpo funcionar. Então, esteja com esses pontos aqui alinhados, principalmente do ambiente, continue nesse movimento, tá? Com mulheres que desejam o mesmo que você vai colher a cura. Plantio é opcional, colheita é obrigatória. Tá bom? Pegar a chave de hoje? Inscrição do método encerra sexta-feira. Você que está precisando de resgate, falou, Sheila, não consegui entrar no método, ainda não é o meu momento, continua por aqui. E você que ainda não acredita no poder de cura do alimento, da nutrição, tem alguma coisa que te frustrou, te paralisou, alguma coisa que está bloqueando aí o seu olhar de gratidão para o alimento, para a comida, continua aqui no nosso movimento. Esteja aqui presente nas lives que vão acontecer até sexta-feira, às 9h29 da noite, tá? Porque isso é importante para que você consiga fazer uma reprogramação dos seus próprios pensamentos. Se eu fico pensando muito na doença, eu dificilmente tenho tempo para falar sobre a cura. Eu tô ali na doença. Então, eu preciso de um tempo para reprogramar isso. Dentro lá dos stories, a maioria das mulheres falam, eu tentei usando fluconazol, eu tentei usando itraconazol, eu tentei usando antibiótico, eu tentei usando corticoide. Tá tudo certo, fez parte do seu processo de aprendizado, assim como fez parte do meu processo. Eu também fiz uso de tudo isso que vocês fizeram. Quando eu tava com desidrose, Sheila, corticoide. Quando eu tava com a cara igual choquito, Sheila, eritromicina. Depois isotretinoína, que é o Roacutan, Diane 35. Gente, as classes de medicações eu passei por todas também. Eu não conhecia o poder da nutrição. Eu fui conhecer depois de anos. Foi um processo. E para você não precisa demorar 12 anos, 10 anos para você despertar e olhar para o poder da nutrição. Porque aqui eu tô te mostrando o processo. Então tá muito mais fácil para você enxergar. Tá bom? Combinado? Então quem quiser saber mais em relação ao método ou tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Então, eu vou deixar esse conteúdo aqui salvo. Você pode mandar nos comentários ou mandar no direct. A inscrição é feita pelo link do perfil que está disponível aqui no Instagram. Se você está assistindo no YouTube, tem o link aqui embaixo que você pode ver também, tá? Todas as informações em relação ao método. Oficialmente, a gente começa no sábado. Então, as hipercomprometidas seguirão no sábado, tá? E você que ainda está num processo de descoberta, de desabrochar, segue aqui, tá? Segue aqui. Aqui é teu espaço, aqui é teu lugar, tá? Independente da sua decisão final, continua por aqui, tá bem?
Síndrome fúngica tem cura, Suelen. Tem cura. Fungo não deve, a gente não deve viver igual uma fruta mofada. O nosso corpo tem a capacidade de eliminar os fungos. O que o nosso corpo não tem a capacidade é de fazer isso sem nutrientes. Que é isso que eu comecei a explicar aqui hoje para vocês. Isso aqui, ó, foi só o comecinho. Só que te ensinaram que para vencer o fungo, você tinha que usar a pomada, você tinha que usar a medicação e só. E isso é o errado. Você poderia até ter usado a pomada, usado a medicação, mas associado a isso, a terapia nutricional correta. Então não importa se você está com problema há 10, 15 anos, 2 meses, uma semana, 20 anos. Não importa o tempo que o fungo está crescendo em você. Não importa. O seu corpo tem a capacidade de fazer o processo de eliminação desse biofilme. Ele tem. Só que ele não está conseguindo porque está faltando o suporte. Você não está conseguindo entregar o suporte que ele precisa. Então, aquilo que você acredita que eu já faço o máximo pelo meu corpo, não é. Caso contrário, você estaria curada. Tá? Então, está faltando peças. E tá tudo bem, é um aprendizado. Você não estaria aqui hoje, 10 horas da noite, escutando esse conteúdo se você não tivesse usado aquelas medicações. Fez parte do seu processo. Assim como fez parte do meu. Eu aprendi para poder estar aqui mostrando para vocês o caminho. Agora, o que não dá é para continuar só com a energia na doença. Tá? Continuar no processo do adoecimento. Lembre-se do ambiente. Qual é o ambiente que você está permanecendo? Lembre-se, esse ponto aqui, ó, é fundamental. Tá bem? E isso eu falo para as mães também que estão aqui. Se vocês são mães e seus filhos vivem adoecendo, não é o seu filho que tá com problema isolado. Pode olhar. Mãe, pai, ou quem cuida dessa criança. Tá bom? E para quem é nova por aqui, eu vou sugerir para vocês, a partir de agora, olhar com mais exatidão o quanto você está gastando com doença, com remédio, com medicações. E quanto você está investindo em saúde. Vê se a conta fecha. Se a conta não fechar, você já encontrou muitas respostas. Quanto você gastou com doença, quanto você investiu em saúde. Estamos em outubro de 2022. Esse conteúdo aqui, ele vai ficar disponível por um tempo e depois ele sai do ar, tá? Então, você que tá assistindo esse conteúdo, que fez sentido o conteúdo de hoje, para eu dar continuidade amanhã, para eu saber que tudo está se conectando, coloca depois uma chave lá nos comentários. E coloca o seu principal aprendizado se você quiser compartilhar comigo. E também compartilha, chama as pessoas que você convive e que sabe que tem sinais e sintomas e que irão aprender com esse conteúdo. Eu esqueci de falar isso aqui no começo, mas estou falando agora para você poder compartilhar. Então, se você quer ajudar as mulheres que não podem pagar, estilo a Cristina, a mulher não pode pagar, ela só pode pagar pela doença, pelo remédio. Tá bom, eu estou ensinando aqui. Não ensinei? Custou? Custou para mim o meu tempo, tá? Então, você compartilha esse conteúdo com as outras pessoas, com as outras mulheres que não têm acesso a essa informação. Vamos espalhar a mensagem, porque é uma troca. E essa troca de movimento de energia, ela se expande. Se a gente faz coisa ruim, o que volta pra gente? Coisa ruim. Se a gente faz coisa boa, o movimento se torna positivo. Então, a mensagem a gente consegue mandar mais longe para uma pessoa que jamais iria procurar um conteúdo de síndrome fúngica, por exemplo. Pode ser sua mãe, pode ser sua melhor amiga, pode ser sua amiga do trabalho, pode ser uma colega, tá bom? Compartilha esse conteúdo pra gente expandir a mensagem e pra gente fazer esse movimento de cura chegar
mais longe para as pessoas que demorariam anos para ter acesso a essa informação, tá bem? Ótima noite para vocês. Amanhã estarei aqui às 9h29. Informações sobre o método no link do perfil. Sexta-feira encerro as inscrições com desconto, tá bem? Quem pegou chave, vou deixar salvo esse conteúdo aqui. Bota a chave para eu saber que se conectou, que fez sentido. E amanhã, olha para suas refeições e veja aí desses 5 pontos como é que tá aí o movimento. Tá bom? Grande beijo, bom sono reparador e seguimos!